Previdência do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos os pares aqui presentes, público que nos assiste na Assembleia Legislativa, aqui na nossa galeria, na TV Alesp também, e todos os servidores aqui da casa. Senhores, é com grande indignação que eu subo a essa tribuna hoje para contar, relatar, denunciar um fato lamentável que ocorreu em uma das escolas públicas do estado de São Paulo e que eu tomarei todas as medidas cabíveis para que os responsáveis por isso, senhor presidente, eu peço apenas que conserte meu tempo ali, está 4 minutos, na verdade eu sei que eu gosto de falar, mas o tempo correto é 10. Por favor, corrija o tempo, deputado. Nós estamos no grande expediente já, por gentileza. Eu vou ir falando enquanto eles vão corrigindo. Peço, por gentileza, que seja reproduzido um vídeo. Esse fato lamentável aconteceu em uma escola estadual na cidade de Bertioga. Alunos, vejam só, alunos, colocaram um cesto de lixo pendurado na porta e esperaram o professor abrir, e o cesto caiu na cabeça do professor, enquanto os estudantes estavam dando risada. Muito obrigado. Infelizmente, essas cenas lamentáveis ocorreram na Escola Estadual Arquimedes Bava, na cidade de Bertioga. E a Diretoria Regional de Ensino da cidade de Santos afirma, obviamente, repudiar qualquer tipo de violência. Entretanto, eles colocam aqui que os pais serão chamados, os pais dos envolvidos serão chamados e todas as medidas pedagógicas serão adotadas. A Diretoria Regional de Ensino de Santos, não são medidas pedagógicas que precisam ser adotadas, são medidas punitivas, porque a pessoa que faz isso daí, o ser humano que faz isso daí tem total ciência do que faz. Não apenas esse caso lamentável que ocorreu na escola estadual, como também nós tivemos na cidade de Lins, aqui no estado de São Paulo, um professor de 62 anos que foi agredido, teve 8 pontos numa escola estadual. Também na cidade de Cravinhos, aqui no estado de São Paulo, um outro professor de escola estadual, ele foi agredido simplesmente porque o aluno não gostou da nota. Medidas pedagógicas? Não! São medidas punitivas, e isso não é estudante, isso é meliante. Quem faz esse tipo de coisa é meliante. Eu só espero que o governo do estado de São Paulo venha tomar atitudes mais enérgicas no sentido de trazer segurança ao professor dentro da sala de aula. Talvez trazendo essa escola mais segura que o João Dória quer trazer para essa Assembleia, que até agora ainda não entrou, ou talvez mesmo a questão da conversão em colégios cívico-militares. Deputado, só um minuto. Senhoras e senhores, os senhores até o momento estavam indo muito bem. Portanto, eu peço que continue do jeito que o senhor estava. Não é permitido vaiar o deputado quando ele está na tribuna. Ele tem o direito de falar o que ele quiser falar. Isso é do deputado, e os senhores não podem se manifestar dessa forma. Então, por gentileza, eu solicito que os senhores e a senhora permaneçam, mantenham do jeito que estavam, que é uma alegria ter os senhores aqui conosco nessa sessão do dia de hoje. Muito obrigado. Senhores, o grande ministro Abraham Weintraub, que é o melhor ministro da educação que esse país já teve, o melhor ministro da educação que esse país já teve, tem o programa de trazer colégios cívico-militares para todas as cidades e todos os estados do nosso país. João Dória precisa atender ao chamado da população paulista e sim integrar ao programa de colégios cívico-militares, porque nós não podemos mais aceitar que professores sejam agredidos na sala de aula, da mesma forma que vem acontecendo, infelizmente aconteceu, na cidade de Bertioga. Eu vou tomar todas as medidas cabíveis para que aqueles que agrediram o professor de forma tão baixa tenham sim a sua punição devida. E vejam só, nas palavras do professor, não machucou, mas foi uma punhalada na alma. Pensei em abandonar a carreira. Quantos professores hoje nós sabemos que infelizmente é uma categoria que não é reconhecida, é uma categoria que não tem um bom salário. Nós sim nessa Assembleia lutamos não só para que os policiais militares e agentes de segurança pública, mas também os profissionais de educação tenham sim um bom salário. E inclusive antes eu já tinha feito esse compromisso e reitero aqui novamente, só voto sim
para aumento salarial de agente de segurança e também de agente educacional, professor e todos aqueles que trabalham na rede de ensino. Porém, o que está acontecendo, senhores, são os professores sendo cada vez mais desmotivados a trabalharem em sala de aula diante de cenas como essa que eu trouxe a essa Assembleia Legislativa. E o professor continua: apesar da relação difícil, ainda há alguns alunos com quem eu me dou bem, mas o que mais me entristece é que não teve nenhum que enfrentasse os colegas e apontassem aquilo que estava errado. Meu caro professor, trago aqui a essa tribuna o meu lamento diante da covardia que o senhor sofreu nessa escola. Entretanto, eu, como ex-estudante de escola pública, porque eu estudei a vida inteira em escola pública, de escola de periferia, nascido e criado no bairro do Buraco do Sapo, na favela do Buraco do Sapo, aqui na zona sul da cidade de São Paulo, sei muito bem o que acontece em escola pública. Nós temos lá meia dúzia, não de estudantes, mas de meliantes, pessoas que infelizmente estão lá, única e exclusivamente para trazer furdúncio, para fazer bagunça, para fazer balbúrdia, que é o que mais eles sabem fazer, para fumar maconha dentro da sala de aula, para trazer drogas dentro da sala de aula, para agredir o professor, e aquele que se posiciona contra ou denuncia tem a sua integridade moral e física colocada em risco. Eu sei disso porque eu passei por isso, falo isso com total propriedade, com todo respeito aos demais deputados aqui da casa. Fui o último a sair do ensino médio pelo fato de ser o mais novo, concluí agora em 2012, então eu tenho certa propriedade para dizer com mais atualidade aquilo que se passa dentro das salas de aula, e infelizmente é isso que acontece. Aquele professor que não se posiciona de forma rígida, eles simplesmente montam em cima do professor, eles simplesmente fazem o professor de capacho. É um absurdo, senhores. Essa Assembleia Legislativa precisa tomar providências legislativas no sentido de proteger o professor, no sentido de trazer mais segurança ao profissional de educação. Ah, mas é porque nós não podemos discriminar, eles são menores, eles não têm consciência dos seus atos. E quem pega um cesto de lixo e pendura sobre uma porta para cair na cabeça do professor, tem consciência sobre os seus atos, sim. Eles não são nem um pouco inocentes, eles não são nem um pouco infantis, eles têm total ciência do que estão fazendo. Poderia ter acontecido uma coisa muito pior, dependendo da forma com que esse cesto de lixo caiu sobre o professor. Poderia ter acontecido algo muito mais grave. Então eles têm ciência do que faz e eles precisam sim ser punidos. É um absurdo que nós tenhamos que conviver com esse tipo de gente na sala de aula. Não é o vasto investimento, é a quem ele é direcionado. Não adianta investir em quem não quer estudar. Não é a falta de investimento, é o método. O método Paulo Freire criou uma geração podre de mimada. Criou uma geração podre de mimada. Deputado, só um minuto. Senhoras e senhores, eu vou falar mais uma vez apenas. Eu vou solicitar às senhoras e aos senhores, mais uma vez, que não façam isso, não vão ter obrigado a tomar atitudes aqui, segundo o regimento, que não vai agradar os senhores e as senhoras. Então, volto a repetir. Enquanto o deputado estiver na tribuna, ele pode falar e os senhores não podem vaiar dessa forma. Quando terminar a fala, se assim desejarem, o façam com todo respeito. Mas eu vou pedir pela última vez para que não repita isso. Muito obrigado. As escolas públicas cívico-militares, por exemplo, do estado de Goiás, do estado de Amazonas e muitos outros estados da federação, que gastam exatamente o mesmo percentual que uma escola convencional, exatamente a mesma quantia. Eu não estou falando de escola cívico-militar do Exército Brasileiro, mas aquelas que eram escolas convencionais e foram convertidas em escolas públicas cívico-militares, tendo a sua geração, sendo gerida por policiais militares e os seus professores sendo civis. Essas escolas estão nos melhores lugares do Exame Nacional do Ensino Médio. Dentre as 10 melhores escolas do estado, essas escolas estão entre as 10 melhores colocadas no Enem. Por que nós não podemos trazer isso também para o estado de São Paulo? Por que nós não podemos fazer isso também aqui para os paulistas? Ou seja, essa questão de escola cívico-militar mostra muito bem que o problema não está no investimento, porque as escolas convencionais têm
têm o mesmo investimento que as escolas cívico-militares, mas uma entrega uma produção muito melhor, com um nível de educação e qualidade de excelência muito superior do que aquelas convencionais. Senhores, isso mostra que é uma questão única e exclusivamente de disciplina, para acabar com essa balbúrdia, para acabar com esse absurdo que nós vimos aqui no telão de professor sendo agredido gratuitamente na sala de aula. Então, como eu dizia, o método Paulo Freire criou uma geração de podre de mimada, e que infelizmente agora a gente precisa trabalhar muito para conseguir, e que agora nós vamos ter que trabalhar muito para conseguir reverter esse papel. A pedagogia do oprimido fez esses nojentos jogarem um balde de lixo na cabeça do professor. Não é porque é menor que não sabe o que está fazendo. Esses bandos de meliantes, mini projetos de marginais precisam ser punidos. Até quando nós vamos viver com professores sendo agredidos na sala de aula? Eles falam que a educação é um direito, por isso que nós não podemos privar aqueles que não querem estudar de estar na sala de aula. Ora, isso é balela, uma ova. A educação, ela é um dever. A educação, ela prova que ela não é para todos, mas apenas aqueles que a buscam, independente da classe social. Se você é pobre, se você é rico, se você é de classe média, a educação é apenas aqueles que a buscam. E aqueles que estão hoje nas salas de aula atrapalhando a maioria de querer entrar numa universidade pública de qualidade, aqueles que querem sim de fato ter um futuro, precisam ser extirpados da sala de aula. Não é com medida pedagógica não, é com medida punitiva sim. Eles devem ser expulsos, eles devem ser tratados como eles querem tratar os professores na sala de aula. Se eles querem ser marginais, que sejam em suas casas, que sejam nas ruas, mas que deixem as escolas livres para que o estudante que de fato quer estudar consiga entrar numa universidade federal, consiga entrar numa universidade estadual, consiga ser alguém. Mas infelizmente, enquanto nós tivermos esses lixos ocupando espaço dentro do ensino, nós não conseguiremos avançar. É por isso que essa Assembleia precisa legislar no sentido de trazer para cá, o Estado de São Paulo, colégios cívico-militares, talvez trazendo aqui, através do projeto de lei do governo do Estado de São Paulo, o Escola Mais Segura, nós consigamos converter de alguma forma isso em colégio cívico-militar, porque afinal de contas, além de trazer mais segurança para o professor, além de aumentar a qualidade de ensino, nós, assim como a deputada que me antecedeu disse, que a polícia militar e sim as escolas estão na periferia. Nós aproximamos mais ainda a polícia militar da população, aproximamos mais ainda, quebrando esse estereótipo de que policial militar, ele é preconceituoso e etc, aquela balela toda que infelizmente criam, muitas das vezes na sala de aula, para tentar criminalizar a atuação do policial militar, em detrimento da vida da juventude negra e periférica. Quero trazer aqui essa Assembleia mais uma vez. Senhores, vamos acabar com isso que está acontecendo nas salas do Estado de São Paulo. Acabou. Nós não podemos mais permitir que o professor seja tratado dessa maneira, dessa forma. Professor, ele é feito sim, única e exclusivamente para receber respeito. Eu posso discordar de diversos posicionamentos da professora Bebel, do professor Carlos Gianazzi, de diversos professores que estão aqui, que são deputados estaduais, mas eu os respeito, e eu espero que esse respeito venha também por parte da sala de aula. Muito obrigado, senhor presidente.